alunos, vamos ver aqui agora a interferência do parâmetro c, tá, na nossa função seno, ok? Pessoal, percebam aqui que eu vou ter então a f de x que vai ser igual a seno, tá, pessoal? Abre parêntese. Vamos observar aqui, pessoal, quando eu tenho aqui o 1 seno de x, tá certo? Ou quando eu vou ter aqui, então, no lugar desse 1, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, por exemplo, o 2 seno de x. Ou quando eu vou ter aqui, tá, pessoal, o 3 seno de x e assim por diante, certo? 3 seno de x não, né? O seno de 2x, seno de 3x, estava falando errado. E aqui, pessoal, vamos ver qual é a interferência, tá, que eu tenho quando o meu c também vai ser um valor negativo, tipo seno, tá, pessoal, de menos x, tá, ou menos 2x, ou menos 3x e assim por diante. E do mesmo modo, vamos ver aqui, tá, pessoal, quando a minha f de x aqui também for um valor compreendido entre 0 e 1, tipo seno de, né, meio x, seno de 1/4 de x e assim por diante, certinho? Bom, vamos aqui, pessoal, olhar para o nosso grafimática, certo? Nós temos aqui, então, a nossa função original, nossa função normal, né? A nossa senoide. Pessoal, o que que acontece, então, quando eu venho aqui, ó, e coloco, então, né, um parêntese ali, né? E começo a ter valores que multiplicam o ângulo x, certinho? Por exemplo, pessoal, se eu colocar o número 1 aqui, tá? Bom, uma vez o x é x, vocês vão perceber que, né, não mudou nada, certo, pessoal? Então, seno de x com seno de 1x é uma coisa só, certinho? Agora, pessoal, o que que acontece quando eu coloco ali um 2? Um 2x, certinho? Seno de 2x. O que que vai acontecer? Pessoal, olha só o que que vai acontecer. Pessoal, percebam que a minha função, ela deu uma sanfonada, ela deu uma apertada. Galera, verifica aqui, por exemplo, que agora eu estou começando no zero, tá, pessoal? Olha só. E eu vou terminar o meu período no π. Galera, o parâmetro c, ele vai interferir no período da função, certinho? Percebam que na minha função vermelha, tá, pessoal? O período era 2π, era de 0 a 2π. E agora percebam, pessoal, que o período diminuiu. O período foi de 0 a π agora, ou seja, eu dei uma achatada na minha função. Percebam que os valores máximo e mínimo continuam do mesmo jeito, certo, pessoal? Quadrantes positivos e negativos do mesmo jeito. Quadrantes crescentes e decrescentes continuam do mesmo jeito. Só que agora, pessoal, eu tenho um período menor. Então, vamos supor assim, se eu estivesse falando de um fenômeno natural, algo que demorasse 2 dias para acontecer, iria demorar só um dia agora. Você entendeu? Ou seja, metade do tempo. Então, quando você multiplica o ângulo ali por 2, você está interferindo diretamente no período, certinho? Muito bem. Bom, então se eu tiver aqui um 3, professor, o que que acontece se eu colocar um 3? Você vai diminuir ainda mais o teu período. Percebam aqui, pessoal, que esse gráfico mais azulzinho, né? Olha só o período dele, pessoal. O período dele passou para menos de 1π, para menos de 0,75π, certo? De 3/4 de π. Então quer dizer que o período agora diminuiu ainda mais, beleza? Muito bem. Professor, e qual que é a interferência quando eu tenho um valor negativo para o meu π? Bom, pessoal, para o meu π não, desculpa, para ali o meu parâmetro c. Pessoal, quando eu tenho valor negativo, olha só o que vai acontecer. Pessoal, o valor negativo, né, se fosse só um negativo, menos x, né, no caso ali seno de menos x, ele vai ter o mesmo efeito do parâmetro b. Certinho? Então percebam, pessoal, que se eu vier aqui agora e colocar assim, ó, olha só, se eu colocar aqui o menos, aqui ó, menos seno de x, né, um seno ali de x, vocês vão perceber que no lugar da função verde vai aparecer uma outra função, olha só, tudo vermelho, né? Então ficou tudo igual, igual aqui agora, certo? Inclusive o software usou a mesma cor, né? Não ficou legal porque usou a mesma cor. Mas, pessoal, percebam que ela foi parar no lugar da função verde, ou seja, pessoal, o C negativo, né, o 1, né, o C sendo 1 negativo, ele vai ter o mesmo efeito que o B, né, o 1 negativo também, certinho? Tá, professor, o que que acontece então se eu tivesse o menos 2? Aí agora percebam que o menos 2 eu vou ter aquele efeito de achatar o meu gráfico, certo? Ok? E agora, pessoal, o menos 2, o que vai acontecer? Aí eu vou inverter os quadrantes positivos e negativos, eu vou inverter os quadrantes crescentes e decrescentes e vou alterar o meu período. Tudo bem, pessoal? Então percebam, tá, que cada um desses elementos, o parâmetro c sendo positivo, ele tem um efeito, sendo negativo, ele tem outro efeito, certinho? Tá. Professor, o que que acontece então, tá? Quando eu tenho, né, uma função aqui onde o meu c, né, ele é um valor
entre 0 e 1, por exemplo, né? Meio vezes x ali. Pessoal, percebam agora que se quando eu estava multiplicando por 2, eu estava diminuindo o meu período, quando eu estou multiplicando então por meio, eu estou aumentando o meu período, pessoal. Percebam agora, olha galera, olha só o que está acontecendo aqui, galera. Olha só. O meu período que antes, olha para a vermelha, o meu período que antes era 2π, agora passou a ser quem, pessoal? Passou a ser 4π. Então meu período dobrou. Então é óbvio, pessoal, que se eu colocar um quarto aqui, olha, se eu colocar um quarto, o meu período agora vai ser muito maior. Olha, vou dobrar o período de novo. Olha só, pessoal, minimizando aqui, minimizando mais uma vez, minimizando, minimizando. Opa, não estou minimizando, né, galera? Eu coloquei aqui, isso, deixa eu colocar aqui de novo. Um erro aqui, pessoal, é isso que eu vou diminuir aqui. Percebam agora, pessoal, olha, que o período passou a ser agora bem diferente, pessoal. Olha, deixa eu apagar aqui essa preta, deixa eu apagar essa vermelha para a gente poder ver direitinho aqui. Apagando a vermelha. Pessoal, percebam agora que o meu período, ele passou a ser o que, pessoal? Ele passou a ser 8π. Olha só, galera, aqui. Agora sim, consegui. Enfim, consegui. Do 0 até 8π. Percebam que a função normal, tá, pessoal? A função normal, que é essa daqui, ó, pessoal, com 1, né? Aqui sendo 1. O período normal dela, né, pessoal, é o 2π. E o de 1/4, tá, galera? Ela vai ser o que, então? Vai ser 8π. Ó, de 0 até o 8π, pessoal. Então isso dobrou, né? Lá em relação ao meio ainda, né? A gente tem aqui o meio, né? O meio, o período dela era até o 4π, né? Então 1/4 até o 8π, de 0 a 8π. Então, pessoal, quer dizer que o parâmetro c entre 0 e 1, ele vai aumentar o meu período, certo?